A Babilônia era considerada uma das maiores e mais belas cidades do mundo antigo. A cidade possuía belas obras arquitetônicas, templos e palácios luxuosos que atraíam inúmeros turistas de todo o mundo conhecido. Essa cidade atingiu seu auge de esplendor a partir do ano 605 a.C., durante o reinado do rei Nabucodonosor II, um monarca que ficou conhecido por inovar a cidade e transformá-la em um poderoso e temido império. Mas para compreendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo. As origens da cidade da Babilônia se remontam a um período antes do reinado do rei Sargão o Grande, conhecido por ser o rei e fundador do Império Acadiano. Nesse período, a cidade era apenas uma cidade portuária menor no rio Eufrates. A cidade da Babilônia se localizava no atual país Iraque, nas terras que atravessam os rios Tigre e Eufrates. Essa cidade futuramente iria abrigar um dos maiores impérios do mundo, e que se iniciou com o reinado de Hammurabi. Hammurabi reinou entre 1792 a 1750 a.C. Durante o seu reinado, ele conduziu grandes obras na Babilônia e expandiu a cidade, que até então era bem pequena, e a transformou em uma grande cidade digna do seu reinado. Hammurabi era um governante muito eficiente. Ele estabeleceu uma burocracia com tributação e um governo bem centralizado. Depois de libertar a Babilônia do domínio elamita e expulsar todos do sul da Mesopotâmia, ele iniciou uma série de conquistas que incluíam cidades como Izim, Larsa, Esnuna, cidades de Uma, Adab, Sipar, Rapicum e Eridu. Suas conquistas deram estabilidade à região, após tempos longos de guerras. Após unir pequenos estados em uma única nação, a região sul da Mesopotâmia adquiriu o nome de Babilônia, que significa Porta dos Deuses, ou Porta de Deus. Na tradução judaica, significa Grande Confusão. Possuindo um exército bem treinado e disciplinado, Hammurabi iniciou uma série de conquistas mais a leste, invadindo a região do atual Irã e conquistando os elamitas, os gútios e os cassitas. No lado oeste, ele conquistou os estados dos amorreus, incluindo os poderosos reinos de Mari e Hammadi. Além disso, Hammurabi iniciou uma guerra longa contra os assírios, buscando o controle da Mesopotâmia e o domínio do Oriente Próximo. Durante o seu reinado, Hammurabi criou também o primeiro código de leis da Babilônia e o primeiro da história humana, uma estratégia bem eficaz para manter a paz e incentivar a prosperidade. Esse código de leis se baseava na lei do talião, que punia um criminoso de uma forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho e dente por dente. O Código de Hammurabi era constituído por 281 preceitos gravados em uma pedra negra e cilíndrica feita de diorito. Durante o seu reinado bem eficiente, ele elevou as muralhas da cidade e iniciou uma série de grandes obras públicas, que incluíam templos opulentos e canais, e também fez da diplomacia uma das partes principais de sua administração. Por volta de 1755 a.C., ele já tinha unido toda a região da Mesopotâmia sob o domínio babilônico, em uma cidade enorme e com uma população de mais de 100 mil pessoas. Entretanto, após a morte de Hammurabi, seu império passou a desmoronar e acabou diminuindo de tamanho.
sobre o reinado do seu sucessor e filho, conhecido como Sansiluna, que reinou entre 1749 e 1712 a.C., o extremo sul da Mesopotâmia acabou sendo perdido, o que fragmentou ainda mais o império. A queda do primeiro Império Babilônico acontece no século XVI a.C., quando a cidade e regiões do império foram dominadas pelos hititas e cassitas, chegando assim ao fim do primeiro Império Babilônico e o domínio da região. Alguns séculos depois, a Babilônia reacende novamente no ano 612 a.C., iniciando assim o período conhecido como Segundo Império Babilônico. Tudo inicia quando o líder Nabopolassar, que reinou entre 626 a 605 a.C., líder dos caldeus, acabou iniciando uma série de revoltas civis internas e unificou os territórios, dando início ao Segundo Império Babilônico, o que resultou no fim do domínio assírio na região. 7 anos depois, após a morte de Nabopolassar, seu filho Nabucodonosor II assume o trono da Babilônia e faz o possível para expandir seu domínio pela Mesopotâmia. Ele investiu pesado no seu exército e conquistou os territórios do Egito, Assíria, Jerusalém, Fenícia, partes da Arábia, Síria e Elã, tornando-se a maior liderança do Oriente Médio da Antiguidade. Durante o reinado de Nabucodonosor, a Babilônia vivenciou seu auge do desenvolvimento arquitetônico, representado pela construção das muralhas que protegiam fortemente a cidade, os luxuosos palácios que foram construídos para os funcionários públicos e os famosos jardins suspensos da Babilônia, famoso por ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos foram construídos por ordem de Nabucodonosor, em um presente que ele dedicou à sua esposa Amitis. O motivo é que a sua esposa tinha nascido em terras montanhosas e verdejantes e frequentemente sentia saudades de sua terra natal. Por esse motivo, o monarca dedicou à sua esposa esse jardim, que era semelhante a um palácio, com grandes terraços e com um belo jardim oriental, formado por fontes e diversas espécies de plantas. Até o início do Império, a economia na Babilônia era baseada na agricultura. Porém, a partir do reinado de Nabucodonosor, o trabalho nas obras públicas passou a ser a principal fonte de renda, que era bem importante para a população local, que acabava recebendo pelos seus serviços prestados ao Estado. Além da agricultura e arquitetura, a produção de linho a partir de lã de ovelhas e cabras passou a ser uma das bases econômicas da Babilônia. Por volta do ano 600 a.C., a Babilônia era tão impressionante que era considerado o centro do mundo, tanto pelos próprios babilônios e aparentemente pelas pessoas que a visitavam. Os grandes templos e monumentos foram acentuados e tornados acessíveis por novas estradas, e foi criado também o caminho processional para o Festival de Marduk, uma antiga divindade mesopotâmica cultuada pelos babilônios. Neste festival, a estátua da divindade era tirada do templo e desfilada pela cidade e para fora dos portões. Esse caminho era envolto com mais de 120 imagens de leões, dragões, touros e flores de ouro, que decoravam as paredes extensas e fortificadas. Além do mais, durante o seu reinado, Nabucodonosor II construiu a famosa Porta de Ishtar, que era a principal porta da cidade. A Porta de Ishtar foi dedicada à deusa babilônica Ishtar, e na porta da entrada, a beleza das figuras chamavam a atenção de todos, representadas por figuras de leões, touros e dragões. Possuindo duplos portões em sua entrada, o portal abrigava uma vasta antecâmara, com teto e vidros de cedro. A extrema beleza e riqueza nos detalhes artísticos
elevaram o portal de Ishtar ao status de uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Em 598 a 597 a.C., Nabucodonosor marchou com seu exército sobre o reino de Judá em Canaã e sitiou sua capital Jerusalém, enviando os cidadãos de elite da cidade para a Babilônia, o que deu início ao período conhecido como Cativeiro Babilônico dos Judeus. A história conta que o reino de Judá tentou resistir, o que resultou em mais campanhas militares de Nabucodonosor contra o reino, o que resultou na destruição de Jerusalém em 587 a 586 a.C., em uma das campanhas empreendidas pelo monarca. Após a morte de Nabucodonosor II no ano de 562 a.C., logo depois Nabonido continua a governar com eficiência. Nabonido ficou conhecido por ser o primeiro arqueólogo. Isso porque o monarca investiu seus esforços na restauração dos locais mais antigos, como o zigurate de Ur. Nabonido, ao lado de seu filho Belsazar, não mediu esforços para manter o império deixado por Nabucodonosor. Porém, em 539 a.C., o império caiu após a batalha contra os persas, que estavam sendo liderados por Ciro o Grande. As muralhas da cidade eram bem difíceis de transpor e derrubar, então os persas planejaram um plano pela qual desviaram o curso do rio Eufrates com o intuito de diminuir a água do rio. E enquanto os moradores da cidade se distraíam com seus grandes dias de festas religiosas, o exército persa avançou sobre o rio e marchou sobre os muros da Babilônia, sem que ninguém tivesse percebido, o que resultou na tomada da cidade sem que precisasse haver combate. Porém, alguns historiadores acreditam que houve resistência por parte dos babilônicos. Após a queda da Babilônia, a região ficou sob o domínio dos persas.